A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui. Estamos aí em mais uma aula do nosso desafio de comentar a Confissão de Fé de Westminster. A coragem de confessar, um material da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu espero que esteja fazendo diferença na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante mesmo, sobre Jesus Cristo. Qual é o lugar de Jesus na nossa fé? Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é uma pergunta relevante e algo que a gente precisa conversar, e é algo que a confissão fala para nós. Antes disso, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Pai de amor, Deus eterno, clamamos a Ti nessa hora que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender e entender as verdades da nossa fé. Direciona, Deus, o nosso coração para que possamos crer, sentir e abraçar a fé, ó Deus, com todas as nossas capacitações. Que o nosso coração seja um terreno fértil para aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa hora. Que o Teu Santo Espírito seja conosco. Oramos a Ti no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. No livro de Atos dos Apóstolos há uma pequena referência muito curiosa e importante. Diz o texto que em Antioquia, lá no capítulo 11, no verso 26, foram os discípulos chamados de cristãos pela primeira vez. E diante disso, existem duas questões que nós podemos levantar. Primeira, como eram chamados então os cristãos anteriormente? E segundo, como nós somos chamados hoje? Para responder a primeira pergunta, basta a gente ler um pouco do livro de Atos dos Apóstolos. É claro, antes do capítulo 11, a gente vai ver que existiam, na verdade, algumas denominações aí diferentes. Alguns chamavam de discípulo, outros os do caminho, por exemplo. E para responder a segunda pergunta, sobre como nós somos então conhecidos hoje, a gente tem que lembrar como as outras pessoas falam quando fazem referência a nós. Nós somos chamados de crentes, de evangélicos, de protestantes. Percebemos então que há uma variedade grande aí de designações ao longo da história, de como nos conhecem, de como somos chamados. E talvez porque os seguidores de Jesus, você pense, porque não tiveram o mesmo nome? Porque não tem essa uniformidade? Por que de acordo com a época, o lugar, a vertente, o modo de pensar, enfim, o nome muda-se? Por que será? Porque de acordo com o que a gente tem na nossa realidade, a gente se refere aos membros da igreja por um nome ou por outro? A resposta é a seguinte: os outros nos chamam da forma como nos identificam. Os outros nos designam através de palavras ou nomes que melhor refletem aquilo que eles veem em nós, aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós falamos, enfim. Assim, os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia porque eles falavam muito a respeito de Cristo, e acabou ficando aí cristãos, né? Então, Cristo era o centro da sua fé. Cristo era o centro da sua pregação. E aí a gente vê que, por isso, o melhor para identificá-los na época, então, seria o termo cristãos. E com isso nós chegamos a uma importante indagação. Será que Cristo continua a ser o centro da nossa fé? Será que Cristo continua a ser o centro da nossa pregação? Já parou para pensar sobre isso, sobre a sua realidade? Esse tipo de pergunta serve para a gente introduzir aí, então, o assunto dessa aula. Vamos estudar o que a Confissão de Fé de Westminster ensina a respeito de Jesus Cristo. E antes de mais nada, vamos fazer duas observações. Primeiro, nas aulas anteriores nós já vimos grande parte aí do conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Nós estudamos o seu ensino sobre a revelação da Bíblia, sobre Deus e a criação, sobre a queda do mundo e a presença do mal. E agora nós vamos então pensar que a partir do capítulo 8 da Confissão, porque há uma sequência lógica no material apresentado na Confissão de Fé. Não sei se você percebeu isso quando você leu.
Se você ainda não leu, vou deixar o link aqui nesse vídeo, você pode baixar o arquivo e ler a confissão. Lembrando que essa aula aqui é um comentário daquilo que está na confissão. Então, você quer saber da confissão, quer entender melhor, baixa lá e leia. Tem várias referências bíblicas para você acessar. Então, a confissão ela tem uma sequência lógica das coisas. E depois de a gente ter estudado a queda do ser humano, a gente vai agora entrar na obra realizada por Jesus Cristo, nosso Salvador. E a segunda observação, a Confissão de Fé de Westminster reconhece que Jesus Cristo ocupa o lugar central da nossa fé. Esse é o lugar de Jesus. Por isso, ela valoriza o seu estudo. Nesse sentido, a confissão de fé é muito importante para nós. Porque se nós temos deslocado Jesus do centro da nossa fé, da nossa pregação, enfim, da nossa realidade, a confissão vai corrigir essa falha. É importante que seja corrigida. De primeiro momento, a gente vai ver aí os títulos de identificação e a gente vai ver aí o primeiro parágrafo do capítulo 8º da Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte: aprove a Deus, no seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, a cabeça e o salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser para ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado, conforme o capítulo 8 aí, o primeiro parágrafo. Então, diante desse texto, a primeira questão que a gente tem que examinar é por que ocorre o uso de tantos títulos para a pessoa de Jesus Cristo? Será que essa é a melhor maneira de explicar o que Jesus Cristo representa? Será que a confissão de fé não poderia tratar de Jesus e da sua obra de outra forma? E para responder tais questões, nós temos que lembrar, antes de mais nada, que Jesus Cristo é uma pessoa. Em outras palavras, Jesus Cristo não é um objeto, não é um assunto simplesmente de estudo. Como pessoa, Jesus Cristo é e continua a fazer muitas coisas. Em outras palavras, nós conhecemos Jesus Cristo pela sua ação e através dos atos que ele realizou e continua a realizar na história. Ao usar títulos para se referir a Jesus Cristo, a Confissão de Fé de Westminster está valorizando Jesus Cristo como pessoa, que fez e faz muitas coisas. Os títulos aplicados a Jesus Cristo referem-se à sua obra. E cada um dos títulos usados pela confissão aponta para um dos aspectos daquilo que o Senhor realizou e continua a realizar. Isso é maravilhoso. E dessa maneira a gente precisa voltar a nossa atenção a tais títulos, então, e estudá-los. Precisamos descobrir o que tais títulos querem dizer e se eles estão de acordo com a Bíblia. E é o que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai trazer alguns títulos de Jesus e o que esses títulos querem dizer a respeito da pessoa de Jesus, e a gente vai entender um pouquinho melhor. O primeiro título, então, que a gente vai ver é de Jesus como mediador. Esse título aparece em alguns textos bíblicos, como por exemplo em 1 Timóteo 1:5, Hebreus 8:6, 9:15, 12 e 24. E atualmente o mediador costuma ser entendido como aquele que atua como árbitro entre as partes que estão numa disputa qualquer. Como tal, a principal qualidade ou característica de um mediador deve ser a neutralidade ou a imparcialidade. Jesus Cristo não deve ser compreendido como tal espécie de mediador. Ele é Deus em pessoa, que se apresenta no nosso meio e que atua para nos ajudar. A sua obra não é a de neutralidade, não é a de imparcialidade. Ele tomou posição a nosso favor. Por isso nós devemos entender que Jesus Cristo é a pessoa por meio da qual nós temos acesso a Deus Pai. Jesus Cristo é o mediador por ter realizado uma obra que nos reconcilia com Deus. O segundo título que nós vamos ver aí é o título de profeta. Esse título ele está associado ao conteúdo do Antigo Testamento, inevitável.
E o que era então o profeta no Antigo Testamento? Qual era a principal tarefa do profeta? Atualmente, a concepção mais difundida é de que os profetas são pessoas com capacidade de adivinhar o futuro ou de realizar milagres. Mas não é esse tipo de profeta, não. É verdade que alguns profetas do Antigo Testamento, sim, realizavam tais coisas, vislumbravam o futuro, de vez em quando, mas sem dúvida alguma, a maior característica do profeta do Antigo Testamento foi o fato de terem sido pregadores em nome de Deus. Eles se apresentavam ao povo para proclamar: assim diz o Senhor. E nesse sentido, Jesus não é simplesmente mais um profeta. Ele é de fato o profeta, aquele esperado. Em outras palavras, ele é Deus mesmo falando a nós. O Emanuel, o Deus conosco. Então não é só uma ideia aí de fazer premonições do futuro, é uma ideia de ser a voz do próprio Deus no presente. Outro título, então, que nós temos aí é Jesus como sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram os responsáveis pelos rituais e os sacrifícios realizados no templo. E através desses rituais, desses sacrifícios, ocorria a expiação dos pecados e as pessoas entravam em comunhão com Deus. E segundo o texto de Hebreus, Jesus é o sacerdote que se ofereceu a si mesmo em sacrifício de uma vez por todas, para que nós tenhamos o perdão do pecado e a comunhão com Deus. Ele foi o sacerdote e o sacrifício perfeito, que cumpriu aí todas as obrigações que um sacerdote deveria cumprir de forma plena, única e cabal. Depois, o outro título que nós temos aí para a pessoa de Jesus é o rei. No Antigo Testamento, o rei era o ungido de Deus, o escolhido, não simplesmente por poder ou por autoridade, mas para dirigir o povo de Israel segundo a vontade dele. E nesse sentido, Jesus Cristo é o rei. E como rei, ele conduz, ele nos orienta a fim de que a gente possa viver como um povo que faz a vontade dele aonde nós estivermos. O outro título que nós temos é Jesus como cabeça da igreja. E essa linguagem aparece já no Novo Testamento, principalmente em Efésios 5, de 22 a 23, e aponta então para a união que existe entre Cristo e a igreja. Sobre isso, nós destacamos as palavras de um comentarista que diz o seguinte: pertencer à igreja significa pertencer à companhia dos que vão em marcha com Cristo, em direção à vinda do reino, quando ele cumprirá o propósito que Deus tem para a sua criação. Jesus Cristo deve ocupar um lugar central na nossa fé. Infelizmente, isso não tem ocorrido muitas vezes. Muitas pessoas têm buscado milagres, satisfação, conforto, cura, dinheiro, mas não a pessoa de Jesus. E se a gente não viver em paz e reconciliação com Deus, Jesus deixa de ser o mediador. Se nós deixamos de ouvir atentamente os seus ensinos, procurando compreendê-los cada vez mais, ele deixa de ser profeta para nós. E se a gente não permanece em comunhão com Deus, com fé que o sacrifício dele foi suficiente, que eu não tenho que ficar fazendo mais nada, nenhum tipo de sacrifício, nem ir várias vezes no templo, nem estar ali para cumprir qualquer exigência, ele deixa de ser o sacerdote. Se a gente não vive nesse mundo de acordo com os padrões do reino de Deus, procurando servir a vontade de Deus naquilo que nós somos chamados, na nossa profissão, na nossa família, enfim, aonde você está, Jesus deixa de ser rei para nós. E se como povo de Deus, a gente deixa de seguir a orientação que Jesus oferece, ele deixa de ser a cabeça da igreja. Se o que importa é que um líder manda eu fazer ou não, Jesus deixa de ser o principal. Essas verdades, elas não devem permanecer no plano teórico. Nós temos de viver segundo o que nós sabemos e que nós cremos a respeito de Jesus. Por isso que a leitura bíblica é tão importante. E aí nós passamos então para um outro ponto, depois desses títulos de Jesus, e vamos pensar aí, Jesus Cristo é Deus ou ser humano?
Para nós, essa pergunta pode parecer bem ultrapassada, mas nós estamos cansados de ouvir falar que Jesus é Deus e ser humano ao mesmo tempo. Nós temos aí uma longa tradição doutrinária que enfatiza as duas naturezas de Jesus, a divina e a humana. É nessa tradição que está também a Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte, que diz o seguinte sobre esse assunto. Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. A nossa longa tradição afirma a divindade e a humanidade de Jesus, e isso pesa muito sobre nós. A gente aceita essa tradição como uma coisa muito natural e talvez a gente não analise o seu significado, mas a gente recebeu essa tradição e a gente esquece que foi muito difícil e foi um processo muito demorado para a formação dessa doutrina. E aqui nós queremos exatamente fazer o seguinte, né? Em primeiro lugar, a gente vai estudar como chegou a doutrina que a gente tem hoje, então, a respeito de Jesus. Não vamos fazer isso de forma tão aprofundada, visto que é um comentário, mas a gente quer aí aquecer um pouquinho essa discussão. E em segundo lugar, a gente pretende examinar um pouquinho o significado dessa doutrina para os nossos dias. Então vamos lá. Primeiro, como se formou essa tradição, né? A gente recebeu tudo pronto, parece tão fácil. Lendo os evangelhos, nós percebemos que desde o início, Jesus de Nazaré foi um problema e um desafio. As pessoas não conseguiam compreendê-lo. A grande pergunta que sempre acompanhou todo o ministério foi: quem é Jesus? Logo que Jesus começou o seu ministério, todos ficaram espantados e diziam uns aos outros, né? O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? Pouco depois, quando as pessoas começaram a observar os amigos de Jesus, perguntaram aos discípulos por que ele come e bebe com essa gente. E até mesmo os discípulos não compreendiam bem ao certo. Quando Jesus acalmou uma tempestade, eles, cheios de medo, diziam uns aos outros: quem é esse homem que até o vento e o mar o obedecem? Então a gente percebe que Jesus foi assim mesmo um grande desafio e talvez até um problema aí de interpretação. E a gente pode acrescentar que Jesus foi um desafio, um problema, no sentido de, primeiro, porque ele era um homem que fazia as coisas que só Deus podia fazer. Curas, ressurreição dos mortos, poder sobre a natureza, né, sobre o mar, sobre o vento, isso eram coisas próprias das divindades. Ele era um homem que fazia coisas também que todos os homens faziam. Ele comia, ele bebia, ele dormia. Então, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, continuaram as discussões a respeito da sua pessoa, né? E duas grandes correntes de interpretação a partir de então se formaram. A primeira corrente, que afirmava que Jesus era divino, sendo assim, Jesus não teria chegado a ser realmente um ser humano. Na verdade, Jesus tinha a aparência de ser humano, mas ele não passava de uma aparência. E uma outra vertente, uma outra corrente, né, que ensinava que Jesus era humano, que dessa maneira Jesus não seria de fato Deus. Na realidade, Jesus foi um homem tão bom, tão perfeito, tão justo, tão evoluído, que por causa disso, né, Deus resolveu adotá-lo como seu filho. E foi contra essas duas correntes de interpretação que se formou e se estabeleceu a doutrina cristã
ao longo dos tempos e dos concílios, né? A doutrina cristã que a gente tem atualmente, ela não se formou da noite por dia, né? A história da igreja mostra que foi somente no concílio de Calcedônia, no ano de 451, que se chegou, né? Vamos pensar assim, a verdade fundamental de que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, total e simultaneamente. Hoje, pra gente é fácil falar sobre isso, a gente não tem problema algum, né? Tanto tempo depois, a gente diz que Jesus é Deus, que Jesus é ser humano, mas isso demorou para chegar-se, né? Hoje, apesar de ser tão simples assim e aparentemente tão claro, essa afirmação levou tempo. E essa afirmação também exige que a nossa fé seja exercida. Ela também, apesar de ser aparentemente fácil, ela é desafiadora. Porque levou 4 séculos para ela ser formulada com segurança, né? A gente deve examinar o seguinte, né? Será que essa tradição que afirma que Jesus é ser humano, que ele é Deus ao mesmo tempo, é realmente importante para nós? Né? Afinal, tá aí já faz tanto tempo. Será que em pleno século XXI a gente precisa ficar gastando tempo estudando esse assunto? Às vezes a gente acha que essas indagações não precisam ser feitas, mas é sempre necessário, porque se a gente não tivesse essa doutrina que nós temos, Jesus poderia ser visto somente como Deus, somente como ser humano. E vamos pensar, se ele fosse somente visto como Deus, havia um problema, né? Porque o autor da carta aos Romanos, ele nos ajuda a responder essa pergunta no sentido de, olha lá, Hebreus 4, de 14 a 15. Fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Então, se ele fosse só Deus, a gente tinha um problema aí. Porque essas palavras, elas são de fundamental importância para a gente pensar nisso, porque elas indicam que se Jesus fosse somente Deus, não teríamos razão nenhuma aí para pensar que ele compreende bem a nossa situação, né? Infelizmente, é isso que tem ocorrido com muita gente nas nossas igrejas. A divindade de Jesus é tão exaltada que a sua humanidade acaba sendo esquecida. E a partir daí, Jesus aparece como um ser muito distante, né? Que eu preciso de sacerdote, que eu preciso de pessoas para ter acesso, preciso de um profeta, preciso, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente aqui. Então, ele está muito distante, ele é incapaz de compreender as nossas fraquezas, os nossos tropeços, as nossas quedas na vida. E foi por tal motivo que alguém já afirmou que se Jesus fosse somente Deus, a gente não teria de fato salvação, não ia fazer sentido. E tem também o outro lado da moeda. E se Jesus fosse somente humano, né? Será que isso teria algum problema pra gente, né? Há alguma dificuldade nesse tipo de interpretação, porque se Jesus tivesse sido somente ser humano, um ser humano que conseguiu agradar muito a Deus, né, plenamente evoluído, enfim, isso significaria que a gente precisa reconhecer que é possível a qualquer ser humano fazer a mesma coisa, né? Basta a gente se empenhar. Bastaria que cada um de nós se esforçasse para conseguir viver uma vida correta no plano moral, no plano espiritual, pronto, né? Deus iria aceitar qualquer ser humano da mesma forma que aceitou Jesus. Todavia, porém, entretanto, esse não é um ensino bíblico. Escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo diz o seguinte em Romanos 3, de 20 a 23. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem,
pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ainda hoje, continua sendo de suma importância afirmar as duas naturezas de Jesus, que ele é ser humano e que ele é Deus, porque sendo Deus, nós percebemos que a gente pode não se salvar por si mesmo, pois o próprio Deus veio ao mundo para nos salvar através da fé. Sendo ser humano, nós percebemos que Deus nos compreende como nós somos, pois Deus experimentou em Jesus a ambiguidade de ser o ser humano, esse paradoxo que a gente enfrenta, as nossas tentações. E para encerrar essa pequena parte do nosso estudo de hoje, eu gostaria de acrescentar duas observações. É muito comum as pessoas fazerem perguntas sobre Deus e sobre o ser humano. Elas dizem assim: como Deus é? E o que significa ser humano? Nós, os cristãos, afirmamos que Jesus é Deus e ser humano. Em outras palavras, se quisermos saber algo sobre Deus, nós temos que olhar para Jesus, pois nele nós vemos a pessoa de Deus. E se você quiser saber algo sobre o ser humano, também temos que olhar para a nossa doutrina, que ensina que Jesus foi plenamente Deus e plenamente ser humano. Não é fácil sustentar essa afirmação. É muito mais fácil afirmar a divindade de Jesus às custas da negação da sua plena humanidade. É muito mais fácil. E também é muito mais simples afirmar a humanidade de Jesus através da negação da sua plena divindade. E contra essas duas tendências, afirma-nos o ensino bíblico da nossa confissão de fé: Jesus foi plenamente humano e plenamente divino. Jesus, pois ele nos mostra com a sua vida o que significa ser humano de fato. E aí a gente entra numa outra questão, então, sendo Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, sendo ele todos aqueles títulos que a gente viu no início, agora nós vamos falar sobre o que Jesus fez. Então, a gente pode afirmar que os evangelhos são o resumo da vida de Jesus. E existem dois textos aqui do Evangelho de João para os quais eu quero chamar a atenção para essa nova etapa aqui do nosso estudo nessa hora. 1 João 21, 25, que diz: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E ainda João, capítulo 20 e 30, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Então, pensa um pouco nesses dois versículos que a gente tem aí. João, ele estava terminando de relatar a vida de Jesus e ele acrescentou que tinha muitas outras coisas que ele não estava registrando ali no seu texto, mas que poderiam ser ditas por Jesus. E aí talvez a gente possa perguntar, então, que critério que orientou João aí a escrever o seu evangelho? Como foi que ele selecionou os fatos que ele registrou? E essa é uma pergunta importante aí para todas as pessoas e para os exegetas também. João escreveu um evangelho e ele disse que sabia de muitas coisas que Jesus fizera e que não estavam ali escritas, que não estavam ali registradas. Então, ele selecionou alguns fatos. João, ele escolheu algumas coisas para contar e deixou outras de lado. E certamente aí houve um critério de seleção dos fatos para serem colocados. E aí a gente pode pensar quais são esses critérios. O próprio evangelista responde, em 20 e 31, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, olhando através dessa lente, a gente pode afirmar que o Evangelho de João é uma espécie de resumo, então, da vida de Jesus, no qual somente algumas coisas aí foram narradas com o objetivo de conduzir à fé. Esse é o objetivo do evangelista. E a gente pode também afirmar que essa afirmação dele é válida para os outros evangelhos também, porque todos eles são um resumo, de alguma forma, da vida de Jesus e quem aquele evangelista quer alcançar, o seu público-alvo, né? Sempre tem um objetivo atrás de um texto. Então, Jesus viveu, o que se sabe, 33 anos.
entre homens e mulheres da Palestina, realizou muitas coisas nesse tempo todo, e os evangelhos só nos trazem esses resumos. E através desses resumos é que Jesus nos é apresentado. Então, através desses resumos, a obra de Jesus é divulgada para aqueles que ainda não o conhecem. Então, a gente deve reconhecer que os evangelhos formam um texto relativamente longo, se você parar para pensar. Apesar deles serem resumos da vida de Jesus, eles contam muitos fatos em vários capítulos, e com o tempo a igreja sentiu a necessidade de ter essa fórmula breve aí para dizer em poucas palavras quem tinha sido e o que fizera Jesus Cristo. E foi assim que surgiram, através dos tempos, as afirmações de fé e os credos. E o exemplo mais conhecido é o credo apostólico, e nele nós temos um resumo da vida de Jesus colocado nos seguintes termos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Segundo essa mesma linha, a Confissão de Fé de Westminster também oferece um resumo da vida de Jesus Cristo, que diz pra gente o seguinte: este ofício mediador, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma a mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo que tinha padecido. Com esse corpo, subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. E é para esse resumo, então, que nós temos aí da vida e da obra de Jesus Cristo, da Confissão de Fé de Westminster, que eu quero falar um pouquinho sobre o que Jesus fez e o significado da sua obra. Então, antes de fazer um resumo da vida e da obra de Jesus, a Confissão de Fé de Westminster explica que Jesus não tomou por si o ofício de mediador entre Deus e os seres humanos por sua própria iniciativa. O texto da confissão diz assim: este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, que lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que o exercesse. Nós temos aqui um ponto muito importante a respeito da obra de Jesus. Ela representa Deus tomando a iniciativa de salvar o ser humano. O ser humano pecou, quebrou esse relacionamento com Deus. A culpa, portanto, estava sobre o ser humano. Deus não teve aqui nenhuma responsabilidade pela queda do ser humano, pela situação e pela desgraça que o mundo passou a viver. Cabia aqui ao ser humano voltar-se para Deus e fazer alguma coisa para reparar esse erro. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? O ser humano não fez nada para buscar e agradar a Deus. Todas as pessoas continuaram de costas para Deus, sem nenhum interesse em reconciliar-se com Ele. A vida e a obra de Jesus significam que foi Deus quem tomou toda a iniciativa, né? Deus não tinha culpa alguma, mas Ele não ficou esperando o ser humano aí tomar alguma atitude para voltar-se para Ele, né? E outro ponto que a gente tem aqui, que é importante chamar a atenção, é que a vida e a obra de Jesus representam a ação de Deus pela redenção humana. Em outras palavras, Deus tomou a iniciativa de se interessar pela situação da humanidade e esse interesse se manifesta concretamente nos atos que Deus realiza. É importante a gente ressaltar isso porque hoje em dia a gente vê outras espécies aí de manifestações de amor, eu vou colocar aqui entre aspas mesmos. Nós vemos, por exemplo, manifestação de amor somente através das emoções, do sentimento. Então a gente precisa falar que a manifestação de amor somente por meio de palavras escritas ou faladas, elas são pífias.
Felizmente não foi assim que Deus fez. Ele poderia, da sua santidade, falar: eu amo o ser humano e ele está salvo, né? Mas Deus não ficou somente emocionado com a dramática situação do ser humano após a queda. Não, Deus não se limitou a ficar falando o que o ser humano tinha de fazer para resolver o seu problema. Deus foi muito além. Deus atuou na história da humanidade em prol da redenção do ser humano. Ele realizou atos históricos para demonstrar o seu amor por nós. E é por isso que a gente tem a Bíblia hoje. No Antigo Testamento a gente encontra Deus agindo na história de Israel, demonstrando esse amor por um povo que ele escolheu para mostrar como ele queria se relacionar com a humanidade. E no Novo Testamento a gente se depara com Deus atuando na vida e na obra de Jesus, comprovando o seu amor por nós por meio de gestos, por meio de atos concretos. E a última coisa para a qual a gente quer chamar atenção nesse ponto é que a vida e a obra de Jesus representam Deus pagando uma dívida que não era dele. A Confissão de Fé de Westminster resume a vida de Jesus dizendo que, primeiro, ele sujeitou-se à lei e cumpriu perfeitamente, ou seja, ele obedeceu à vontade de Deus como deveriam ter feito os nossos primeiros pais ao serem criados. Segundo, ele padeceu em sua alma e no seu corpo, isto é, na integridade do seu ser, aquilo que nós deveríamos padecer. Terceiro, ele foi crucificado e morto, foi sepultado e ficou sob o poder da morte, embora seu corpo não sofra a corrupção, como nós deveríamos sofrer pelos nossos pecados. E tudo representa um preço muito alto. Nós devíamos muito a Deus. E a gente não tinha como pagar essa dívida. E a dívida, o salário do pecado é a morte, a Bíblia afirma. Então, era um preço elevado demais para poucas possibilidades. Por isso, Deus toma a iniciativa, né? Ele atua na história, ele paga a dívida do pecado. E é por isso que nós temos a certeza do amor de Deus. Esse amor custou muito caro para Deus. Custou a vida do seu próprio filho. E os evangelhos nos oferecem resumos da vida de Jesus e nós procuramos, com esse estudo da Confissão de Fé de Westminster, com esses comentários aqui, descobrir o que representa a sua vida para os seres humanos. Porque Deus toma a iniciativa, ele age na história, ele sofre para nos salvar. Resta agora a pergunta: como é que nós devemos nos colocar diante desse Deus revelado em Jesus Cristo? O que Jesus está fazendo ainda hoje? Para muita gente, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. O que mais se diz a respeito sobre Jesus Cristo é que ele está no céu, que ele está à direita de Deus Pai, que ele voltará para julgar aos vivos e aos mortos, e isso é verdade. De acordo com isso, nós temos uma visão da ação de Jesus Cristo em 3 tempos. No passado, Jesus veio já ao mundo, viveu por 33 anos na Palestina, foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. Nós temos uma ação futura, então. Jesus vai voltar, reunirá todas as pessoas, promoverá o grande juízo final. E nós temos o presente, que é o tempo de espera, o tempo que nós estamos. Jesus, ele fez tudo o que tinha para fazer para a salvação da humanidade. Agora ele está aguardando que se complete o tempo determinado por Deus para voltar e julgar. Ele atuou no passado, fazendo a sua obra de Salvador e Redentor. Ele atuará no presente como um juiz supremo. E atualmente ele está simplesmente na expectativa do fim, esperando então um grande finale para entrar em cena? Não. Essa interpretação da obra de Jesus, que um Deus que não está aqui, que não fala conosco, não procede. João 5:17 diz que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, a ação de Deus, a ação redentora de Jesus Cristo, ela está em movimento, está acontecendo. Deus nunca cessa de atuar nos nossos dias. Jesus nunca deixa de atuar nos nossos dias. Mesmo nos dias de hoje, Jesus está atuando. O tempo atual não é somente o tempo de espera, né, onde nada acontece. No tempo atual existe uma obra que está sendo realizada por Jesus. E daí talvez essa pergunta seja realmente válida, porque
Jesus não faz as coisas pela metade. Afinal, então, o que Jesus está fazendo hoje? No capítulo sobre Jesus Cristo, o mediador, a Confissão de Fé de Westminster diz algumas coisas a respeito do que Jesus faz hoje, e as suas palavras são as seguintes: Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos para os quais ele a adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os pelo seu Espírito a crer e obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. A gente deve observar aqui, então, que todos os verbos nesse parágrafo não estão no passado ou no futuro, estão no presente. Então, refere-se à atuação de Jesus Cristo agora. Então, com a sua morte, com a sua ressurreição, Jesus tem poder de salvar todo aquele que nele crê. Esse foi o resultado da sua atuação no passado. Mas, no presente, Jesus continua aplicando e comunicando essa salvação. É algo que está em andamento, está no presente, que acontece. E aí, talvez a gente pergunte, né, a aplicação e a comunicação dessa salvação, como ela é realizada, então? De que maneira Jesus aplica e comunica essa salvação? Então, a primeira coisa que a Confissão de Fé de Westminster nos diz é que Jesus Cristo intercede por nós no momento atual. Esse ensinamento é fundamentalmente, profundamente bíblico, né? Diz respeito ao que está escrito lá em Romanos 8:34, foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. O mesmo ensino é transmitido na primeira epístola de João. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. Então, esse ensinamento ele deve nos encher de confiança, de coragem. Nós não dependemos de nós mesmos ou exclusivamente das nossas orações, ou da ausência delas. Também não dependemos das orações de outras pessoas, que outras pessoas mais santas peçam a Deus por nós. Jesus Cristo viveu como ser humano no nosso meio, ele sabe perfeitamente o que significa ser humano, como eu já falei, ele já sabe da toda a nossa ambiguidade, do nosso paradoxo como ser humano, e agora ele está junto a Deus, intercedendo por nós. Em outras palavras, nós dependemos de Jesus Cristo, porque ele é ouvido por Deus, ele entende as nossas fraquezas e as nossas falhas, e ele suplica em favor de Deus nesse sentido. Outra coisa que a gente aprende com a Confissão de Fé de Westminster é que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nos faz crer e obedecer. Foi esse o ensino de Jesus registrado no Evangelho de João, pouco antes da sua crucificação. Jesus conversou longamente com seus discípulos e eles estavam preocupados porque Jesus disse que em breve haveria de deixá-los, e foi por isso que o mestre disse: eu falo a verdade quando digo que é melhor que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm a ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Por aí a gente percebe que por nós mesmos, nós não nos convenceríamos nem dos nossos pecados. Por nós mesmos, nós sempre nos justificaríamos. Aliás, nós nos justificamos muitas vezes e nos achamos boas pessoas. Afinal, sempre existe alguém pior que a gente. E é somente pelo Espírito Santo que Jesus Cristo enviou. Que sentimos, que reconhecemos que nós somos pecadores, que nós não somos melhores que ninguém, não. E é somente pelo Espírito Santo que Jesus Cristo enviou que nós podemos ter fé, podemos crer. E também, isso também é o
Porque Paulo fala, né, lá aos Efésios, no 2:8, que pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus, né? A fé é um dom de Deus. Até o fato de eu crer que Ele existe, que Ele me salva, é um presente. Outro ponto que a gente aprende com a confissão de fé de Westminster é que Jesus Cristo orienta e conduz a nossa existência. Nós lembramos aqui, mais uma vez, o ensino de Jesus Cristo quando disse o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. E o apóstolo Paulo acrescentou, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário. O Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. É por isso que os cristãos não estão debaixo do jugo da lei. A lei foi dada para especificar o que os seres humanos devem ou não devem fazer. No entanto, a lei ela é limitada, pois nós sempre existe uma situação nova, diferente, que vai nos deixar confuso, que não aconteceu antes, sempre vai ter um precedente diferente, e a gente fica sem saber como agir diante de algumas circunstâncias. E diante dessas circunstâncias, a gente pode contar com a orientação indispensável de Jesus Cristo, com a sua intercessão e através do Espírito Santo, o auxiliador que nos ensina todas as coisas, que nos mostra como nós temos que proceder, nós podemos seguir na vida de uma forma mais tranquila. Toda essa orientação de Jesus pelo seu Espírito vem pela palavra, pela leitura bíblica. E onde é que a gente encontra, né, força, coragem e para ter convicção e seguir frente, se não na palavra de Deus, né? Só na palavra, só na Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que a gente precisa contar realmente com a orientação de Jesus na nossa vida. A gente precisa ler, a gente precisa buscar. Por meio do Espírito, nós temos que nos dedicar ao estudo, aí, à leitura da palavra. E que Deus ajude você nesse sentido. E para nós concluirmos, então, essa aula, nós somos obrigados a concluir que Jesus desenvolve nos momentos atuais uma importante e intensa atuação. Jesus continua a agir, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não está parado, descansando lá à espera do juízo final, não. Ele continua trabalhando. E quando a gente analisa a obra que Jesus está realizando, a gente vê que toda a sua situação é feita em nosso benefício. Ele é uma pessoa, nós vimos através dos seus títulos, e por isso que como cristãos, então, vamos pensar aqui, a gente não pode ser orgulhoso, nem nos considerar superiores, né? As pessoas estão vendo, é aquilo que a gente falou no início, né? Como vão nos chamar? É através daquilo que as pessoas veem que não vão nos chamar. Então, a gente não faz nada por nós mesmos. Então, não devemos ser arrogantes, não devemos ser presunçosos. Nenhuma virtude nós temos própria para que a gente possa viver de acordo, senão o Evangelho. Buscar o Evangelho. E tudo que nós somos, que nós fazemos, é somente pela graça, pela misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que atua em nós através do seu Espírito. Que Deus nos ajude, então, a sermos bons testemunhos da obra redentora de Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.